Fala, Sidoca, boa noite. Lili, muito bem. Antônio, eba, vou poder cumprimentar as pessoas até o meu convidado chegar. Tudo bom, gente? Que bom ver vocês por aqui, delícia. Saudades também. Saudades de se encontrar, né? Saudades de bater papo olho no olho. Estou esperando meu convidado. Vamos lá. Daqui a pouco ele está aqui. Lili, estou esperando só o dia 18. Depois você não me escapa, viu? Não vou contar, não vou dar esse spoiler, mas pronto, falei. Para ele também. Oba! Vamos aqui aguardar. Cadê o Alexandre? Tá fazendo um suspense. Obrigada, Bá, tá às ordens. Oba! Vamos aguardando ele entrar, ele já pedi, tá conectando. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo ótimo. Tá bom. Chegou o dia e a hora da nossa live. Errê! Ele faz live com todo mundo hoje, é minha vez. Delícia! Bom, Até que enfim você me convidou, né? hã? Até que enfim você me convidou, estava esperando. É que eu estava esperando ter o insight do tema. E isso que foi bacana. É, E surgiu, e a live surgiu depois do tema. Isso que foi bom. é, Bem-vindo. Deixa eu te apresentar. Eu tive que fazer um resumo aqui, porque se eu for ler o seu currículo, eu vou usar 15 minutos da nossa live, que só tem 60. Então, eu não posso fazer isso. Vou falar brevemente. O Alexandre Ribas é meu amigo, meu mestre, meu mentor. É uma pessoa que eu gosto muito. Tenho certeza que hoje vai trazer reflexões e alguns ensinamentos que a gente vai sair daqui muito melhor do que a gente entrou. Vou apresentá-lo para quem ainda não conhece. Ele é presidente da TTI Success Insights no Brasil. É uma empresa americana que está presente em mais de 100 países hoje. E também, hoje, o escritório da TTI no Brasil é o terceiro maior no mundo. Tá? Ferramentas de assessment online. Ele é formado em administração de empresas pelo Mackenzie, é pós-graduado em psicologia do trabalho pela Universidade Federal do Paraná, tem MBA em RH pela FIA-USP e vários cursos de extensão universitária por Harvard. Tá? Não poderia ler tudo, a gente não tem esse tempo. No esporte, ele também foi bicampeão brasileiro de remo e, entre outras coisas, publicou 3 livros, sendo também pai de 3 lindas crianças. Isso eu já contei. Você gosta de contar isso? Eu já contei. Alexandre, muito bem-vindo. É um prazer estar com você aqui. O papo com você flui. Eu fiz um roteiro para não me perder, porque senão eu não vou falar nem metade do que eu quero, tá? Então, queria que você ficasse bem à vontade para me cortar. Na verdade, é um bate-papo. Mas eu coloquei aqui que a gente tem escutado muitas profecias e certezas em vários meios de comunicação, né? Tem gente afirmando categoricamente algumas coisas. Será que essas tá. certezas, na sua opinião, elas são mesmo absolutas? E se ela tem algum fundamento, se elas tiverem, elas valem para todos os tipos de pessoas?
Bom, quando a gente fala do tema, né, do trabalhar em casa, né, do home office, eu acredito que não é só em razão do home office e desse momento de pandemia. Eu acho que qualquer crise que a gente passa na vida, ou qualquer pico de emoção, a gente tem que tomar cuidado na decisão, né? Acho que assim, os extremos são sempre complicados. Então, uma das coisas que a gente estava conversando, né, Priscila, é a situação da XP, Uhum. que para o interior, entre aspas, porque vai ser quase meio Grande São Paulo, né? Isso. Onde eles vão mudar, e aí veio aquele pavor, aquele pânico de que tudo vai mudar e vai ter um monte de prédio vazio e todo mundo vai para home office porque é XP, né, e tal, que é uma empresa está muito em voga no momento Muito em evidência. e está muito em evidência, né? Então, o que eu penso assim? Eu acho que primeiro é muito cedo, né? É muito cedo para você prever como é que vai ser o novo futuro que a gente vai estar, né? Então você pega, por exemplo, hoje as pessoas estão fazendo home office mas elas estão fazendo porque elas estão obrigadas a fazer. Então, se eu estou obrigado a fazer, eu não tenho saída, é melhor eu falar que é legal, né? É melhor eu achar alguma coisa, alguma coisa boa. O Trevor tem gente até da Austrália aqui, Priscila. Pois é. Você é muito internacional. Eu passei até pensando em fazer essa live. É, é, bom, é, então eu acredito que esse é um ponto que é importante para tomar cuidado com as decisões, né? Então, né, por exemplo, essa mudança, eu não tenho proximidade nenhuma com a XP, mas a minha opinião é o seguinte: uma mudança tão drástica e tão grande dessa não é algo que é tomado simplesmente porque veio algo inesperado como uma pandemia, né? Ainda mais a intervenção que eles vão fazer na região, que é muito grande em Uhum. termos de infraestrutura, né? É, então, eu acredito assim que precisa esperar a poeira baixar Tá para pouco ir realmente. quente, né, Alexandre? Oi? Tá tudo um pouco quente ainda, né? É muito prematuro, né? Então, o que acontece? Você tem um lado bom do home office, eu acho que caiu muito o preconceito e a resistência que havia, tá? Agora, dizer que a nova onda agora é home office, eu já acho que é indo um pouco é, 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 além, né? Tem as pessoas que Era vão só fazer. ter um... Oi. Pronto. Eu bati o dedo fui acenar e bati na tecla errada. Sorry, audiência. Coisas da digitalização. Então, o que acontece? Tem muita gente, o home office não é para qualquer um. Assim como nada é para qualquer um. Nenhuma profissão é para qualquer um, nenhum modelo de trabalho é para qualquer um, ou em vez de usar qualquer um, para todos. Eu acho que o Uhum. problema é esse, né? É o novo para todos. Tá? Então, você vai ter atividades profissionais que sempre foram mais adaptadas ao home office. Você tem gente, eu acho que vai haver uma flexibilização maior, mas tem certas atividades que é complicado no home office, e tem pessoas que se adaptam e tem pessoas que não se adaptam ao trabalho em casa, né? Você vai falar Então, já isso, nesse negócio de tipos de pessoa, que é a sua especialidade, e eu acho que isso foi muito bacana. Esse insight que eu tive foi justamente no final da sua mentoria, que eu falei, nossa, acho que você vai ter uma contribuição muito bacana, e foi daí que surgiu o convite. Quando a gente falar mesmo das pessoas, porque como as empresas podem ser diferentes, as pessoas também são diferentes. E a gente não pode nivelar, né? Todo mundo isso, todo mundo aquilo, né? E eu acho que a solução híbrida talvez seja a mais viável num primeiro momento. é mais viável para algumas pessoas, na minha opinião, porque para outras, talvez nem a híbrida, né? Então, vamos pegar, por exemplo, se eu sou um jovem, tá? Comecei na carreira, acabei de me formar, quero trabalhar no mercado financeiro, provavelmente a XP seria uma empresa muito atrativa para mim, em termos de crescimento, projeção, carreira. Eu, provavelmente, Alexandre, se eles forem para o interior, né, como eu falei, entre aspas, porque não é tão longe, né, Tá? mas assim, privilegiando o modelo home office, né, a sede vai para lá, mas home office, eu provavelmente não gostaria de trabalhar para a XP+. Né? Eu, em começo de carreira, eu gostaria... Né? No início, Oi? não ia atender suas expectativas de um início de carreira.
de repente está na Gente, Faria Lima, né? eu no início de carreira, começando a fazer a minha vida, né? Então, quer dizer, de repente tenho que sair da casa dos meus pais, construir minha carreira, construir minha vida, conhecer gente, né? E, pô, eu vou querer trabalhar na Faria Lima, eu vou querer trabalhar no escritório bacana, eu vou querer almoçar com gente importante, eu vou querer aumentar meu networking, porque eu estou num momento de vida que eu ficar em casa, continuar em casa, não é legal para minha carreira. Essa é a minha opinião, tá? De Não, repente tem gente que pode pensar diferente. Eu não estou falando que tá isso é o certo, isso é o que eu penso. eu acho que é importante levantar que os cenários, as empresas e as pessoas são diferentes, então não dá para ter uma resposta única, né? Que tem a ver com a minha pergunta das tais certezas absolutas, né? Alexandre, me diz uma coisa. Como que o medo de perder o trabalho, o emprego, contracena com essas mensagens que as pessoas têm sido bombardeadas das tais certezas absolutas? Como é que você acha que contracena certeza absoluta e, de repente, um medo de perder o emprego que está afligindo muita gente, se não a maioria, né? Bom, primeiro, para complementar, né, é uma das maneiras de você chamar atenção dos holofotes para você é soltar frases de impacto, né? Então, é você falar coisas que chocam. Então, é um jeito muito utilizado, né? Inclusive em treinamentos, ou gente que quer chamar atenção, gente que precisa ocupar um espaço, né? Ou quer causar um impacto, é mexer com a emoção do outro. Então, Eu quando puxo você mexe com a emoção olhares, do né? outro, e aí você causa um impacto. Então, isso em qualquer época, qualquer crise, qualquer momento, ou qualquer um que queira chamar atenção, conquistar espaço, pode recorrer a esse recurso. Então, as pessoas têm que... uma vez, um amigo meu, uma vez eu estava muito preocupado com uma situação, e ele chegou para mim, um amigo já, né? Eu tenho muitos amigos com 65 anos, né? E aí ele Exato. chegou para mim e falou assim, e aí ele chegou para mim e ele falou assim, Alexandre, ninguém toma sopa na temperatura que é servida. Espera um pouco. Né? Então, assim, você sente da emoção. Né? Então, não toma decisão agora. Não faz nada agora. Espera a sopa esfriar um pouco. Aí você toma. Né? E realmente, eu passei um tempo, uns dias, e realmente eu tomei uma decisão mais ponderada, mais correta. Mas acertar. Agora, quando a gente... Então, vamos pensar assim, ó, um dos medos, uma das fontes de estresse que existem é a insegurança no trabalho. Né? Então, quando você tem um momento de pandemia, de crise, o que todo mundo vai falar assim, e está acontecendo? É muita demissão, é muita insegurança, aumenta a insegurança. Quando você vai para o home office, diminui a tua capacidade, diminui a quantidade de informações que você tem acesso a respeito da empresa, quem é quem, o clima entre as pessoas, decisões que estão sendo tomadas, e a falta de informação gera insegurança. Com Né? certeza. Então, o home office ele pode ser uma fonte adicional de insegurança para muitas pessoas, inclusive em época de crise. Agora, que nem agora. Porque você está distante, você está tendo menos contato, você não está tendo cafezinho, você não está tendo um almoço, você não está entendendo o que está acontecendo, você não está à vista das pessoas. Né? E aí, o que acontece? Vamos supor, você junta a fonte do aumento da insegurança no trabalho. Né? Pessoas que, de repente, já estão emocionalmente não estão muito bem, né? No sentido de controle emocional. Você pega ainda pessoas que ainda podem questionar o seu valor, aí piora mais ainda. Né? Então, o home office pode virar literalmente uma tortura para algumas pessoas. Né? E aquela coisa, eu acho que assim, de novo, muita gente está falando que está legal porque não tem outra opção. Né? Eu acredito que depois que a gente voltar do Plano São Paulo, aqui no caso do Estado de São Paulo, né? Para o verde, para o azul, acabar tudo isso, aí a gente vai começar a entender realmente, na minha opinião, como é que vai ser o novo modelo. Né? Até porque o trabalhar em casa, e quando a gente fala de estrutura externa e interna, né, que é o tema da nossa live, Isso. né, há momentos de vida para o home office, né? Há estruturas emocionais necessárias para o home office, né? Principalmente para aquelas pessoas, ou para quem mora sozinho e tem dificuldade de ficar sozinho e passa o dia inteiro na rua, né? Ou para quem está em casa e tem família e passa o dia inteiro longe da família. De repente a pessoa ama a família, mas ama a família acostumado passando longe o dia inteiro. Aí eu quero ver quando é que ficou o dia inteiro em casa. Né? Dividindo Outro... a sala de jantar, dividindo a luminária, dividindo tudo, né?
Que a... Aí a gente vai do lado da estrutura externa, né? Então, por exemplo, você pega assim, as casas, os apartamentos, a grande maioria não está preparado para você ter um casal trabalhando em casa, dividindo a mesa da sala de jantar, né? Ou num lugar apertado, né? Desconfortável, onde você, de repente, você arruma um quartinho, mas não tem iluminação, não tem ventilação, não tem conforto, né? Então, assim, como quebra galho, no momento da solidariedade, né? A gente está num momento de solidariedade, todo mundo se ajudando, todo mundo se apoiando, né? Então, não é um momento, a gente não está no normal, daqui a pouco isso vai passar, né? Aí é diferente. Algo diferente, né? Eu vou pegar esse gancho e vou te falar. No escritório, a gente tinha coisas ruins, como o trânsito, né? Muitas vezes o deslocamento, que pessoas levavam 1 hora, 2 ou até mais para chegar. Mas também a gente tinha coisas boas, a socialização, os afagos, os cafés, as distrações. Fala um pouco dessa dicotomia, né? Quer dizer, tinha um pouco de tudo e agora a gente está sem esse tudo. É muito comum, né? Principalmente aqui em São Paulo, as pessoas levarem 1 hora e meia para ir e 1 hora e meia para voltar. Isso é bem, bem comum. Comum. Né? Então, ainda tem o estresse do trânsito, tem o estresse que a cidade não é muito bonita, né? Tem o visual, né? Então você tem o problema de estacionar carro, ou o transporte público que você usa, esse tipo de coisa. Então, às vezes, a primeira sensação que a pessoa tem é de ganho. É de ganho no sentido assim, como não tem saída, deixa eu ver o lado bom da coisa. O lado bom da coisa é, né, eu não estou gastando tempo no trânsito, estou dormindo melhor, dormindo mais. O lado bom da coisa, eu estou mais tempo com a minha família, né? Então isso é um lado bom. Tudo bem. Então as pessoas, eu acho que isso é até interessante e importante, focam muito o lado positivo. Claro. Né? Principalmente, o que a gente tem que lembrar é focar um lado positivo, porque se sabe que isso vai acabar. É diferente se alguém falar assim, agora é para sempre para todo mundo. Eu não acho que as pessoas vão manter a mesma opinião. Né? Agora, no escritório, você tem todo lado. Né? Primeiro que é aquela história, né? Às vezes a gente dá mais valor para quando a gente está longe. Né? Então, às vezes é legal a gente ficar longe de casa para ficar doido para voltar para casa. Eu né? tenho até para você comentar, exatamente. Então, por exemplo, assim, eu particularmente, eu gosto de separar ambiente, né? Então, a minha casa é família, né? E meu trabalho é trabalho. Mas isso não é regra, novamente, é uma característica minha de como eu penso. Então, eu gosto de pegar o carro e ir para um lugar que vai ser o trabalho. E depois, acabou o dia do trabalho, ter aquele ritual de volta para casa, né? Apesar de não ser regra, eu acredito que deva ter mais pessoas que podem compartilhar essa opinião. Pessoas, eu acho que compartilham dessa tua ideia de levantar, tomar banho, tomar café e se arrumar para ir ao trabalho e haver esse deslocamento. É um ritual que você já vai preparando a sua cabeça. Eu acho que tem muita gente que compartilha disso, independente de estar no trânsito, né? E outras pessoas, como você vê, como você falou, estão vendo esse lado positivo do que a gente ganhou com isso, que também tem. Então, não tem a regra, de novo, né? Não tem a certeza absoluta, porque tem vários tipos de casos, pessoas, perfis e estruturas de ambiente, né? A minha casa comporta, a casa que não comporta tanto, eu não estou confortável, a minha internet cai toda hora, entra um cachorro latindo no meio do meu Zoom, um filho chora, e isso é realidade. Isso é realidade. E as pessoas estão contracenando dessa maneira, porque não há outra, né? Me diz uma coisa. Desculpe. Não, é que você estava falando, eu estava pensando, Priscila, quando alguém fala algo que gosta, não gosta, está bem ou não está bem, é importante ver se a pessoa tem opção ou não. Sim. Porque se a pessoa não tem opção, como eu falei, faz bem acabar gostando, né? Porque já que não tem opção, tem que ver o lado bom e defender aquilo, né? Não, vamos fazer agora contente, claro, com certeza. Não tem outra opção, a minha opção é a melhor, porque é a melhor que eu posso, então é melhor, né? É a melhor que eu tenho, é a melhor que eu posso. Com certeza. Coberto de razão. Agora me fala assim, como um empreendedor, no geral, como é que você vê
de uma maneira geral, você também que tem amigos empreendedores, donos de empresa, o comportamento dos colaboradores em home office, como é que está sendo? Não tem uma regra, mas como é que está sendo a parte emocional da coisa? Eu acredito que aí tem duas coisas que são importantes, né, Priscila? A primeira que a gente comentou, e talvez a gente nem seja as melhores pessoas para comentar, mas eu vou citar, que é a parte legal. Né? Como é que fica a parte legal? A sociedade, o país está preparado legalmente, né, para ter o trabalho home office de uma maneira mais disseminada? Né? Essa é uma pergunta que seria interessante falar para um advogado especializado no assunto. Mas eu me pergunto sobre isso. O outro lado é a questão cultural e também da maturidade das pessoas. Né? Porque o que acontece? É que nem essas brincadeiras que a gente recebe em WhatsApp e vê em rede social. Né? Hoje, para cabular aula é muito fácil. Você desliga a câmera. Né? Então, assim, você não sabe que a pessoa... Ou mesmo, se a pessoa está com a câmera ligada e ela está olhando para você numa reunião virtual, você não sabe se ela está olhando para você e prestando atenção ou está respondendo e-mail. Porque agora eu estou mexendo minha mão e ninguém vê que eu estou mexendo minha mão. Não dá para você ter... Você tem muito então, controle, você tem toda a razão. Então, tem um lado, eu acho que assim, vai ser um momento da verdade para muitos profissionais, em termos de maturidade, o que você faz quando ninguém está olhando. Porque no escritório você tem o filtro de todo mundo olhando todo mundo, direto ou indiretamente, as pessoas estão se policiando. Ou a pessoa está com medo de fazer alguma coisa porque alguém pode ver. Né? Então, agora, quando está em casa, fica muito fácil a pessoa fazer outra coisa, porque não dá para você ficar... E depois outra, se você tem que controlar muito alguém, na minha opinião, então é melhor não ter esse alguém. Né? Porque ou você confia ou não confia. Se for para ficar desconfiando o tempo todo, então não tem a pessoa. Né? Agora... colaborador, né? Marcação homem a homem, 90 minutos o campo todo. Por que o cara trabalha para você ainda, né? Não adianta. Então, assim, eu acho que esse momento, esse lado também vai ter pessoas que talvez não tenham maturidade ainda para o home office, no sentido da responsabilidade de cumprir o contrato de trabalho, do acordo trabalhista, por assim dizer, ou daquele acordo de trabalho que foi feito. E tem pessoas que, de repente, não vão conseguir as condições em casa para ter o home office. Tá? Porque, por exemplo, assim, se eu trabalho com alguém, né, então o contrato de trabalho é das 8 às 6. Tá? E eu preciso ter uma reunião das 10 às 10h30, e a pessoa não vai poder porque deu um problema com o filho, com a filha. Primeiro que, obviamente, eu tenho que entender tal, né? Mas uma coisa é você ser flexível no momento de pandemia, outra coisa é se subir a rotina. Aí você fala, pô, então não dá. Então, assim, não é que a pessoa, de repente, assim, não quero fazer uma crítica à pessoa, mas a pessoa não está num momento de vida, né, que facilita isso. Porque eu também, se entre meu filho e uma reunião, para mim, eu vou ficar com meu filho, né? Agora, talvez, putz, então não dá para conciliar. Né? Então, tem esse monte de situação. Crítica, né, Alexandre? Porque, assim, algumas coisas mudaram, não retomam como eram, outras coisas novas vieram para ficar, então tem muita coisa, muita mudança. E a gente tem que avaliar aonde eu consigo entregar, como é que fica a minha acabativa, como é que fica a minha entrega no trabalho, né? Que é uma coisa importante. E eu ia te perguntar uma coisa que você já respondeu, que eram como características como maturidade, comprometimento e responsabilidade podem fazer a diferença no home office. Acho que você já falou, né? E aí, talvez, assim, eu até prefiro, em vez de usar a palavra maturidade, eu prefiro usar as palavras momento de vida. Acho que fica mais justo, né? Porque, às vezes, a gente não está na pele da pessoa para realmente entender o que está acontecendo. Aí, de repente, a pessoa não está no momento de vida que ela está pronta para esse modelo de trabalho. Né? E, assim, aí é o que é o complicado, de repente, de você... E eu acredito que muita empresa hoje está se aproveitando de tudo isso, na verdade, para reduzir custo. Né? Então, a empresa só está vendo o benefício de reduzir custo. Então, eu vou pagar menos aluguel, eu vou precisar de menos equipamento, então eu vou reduzir custo. Então, ele bota na ponta do lápis e fala, pô, então tem um lado bom, se for reduzir custo. É uma bela economia. Só que é o seguinte, você vai ganhar de um lado,
Só que você não está colocando na sua planilha aquilo que você pode perder que você não está pensando. Né? Então, assim, você pode perder em engajamento, você pode perder, né? Por exemplo, se eu estou com alguém no escritório e, assim, vamos supor, eu tenho um contrato de trabalho que pela CLT vai ser por X horas que você coloca no contrato de trabalho, na carteira de trabalho. Uhum. Se eu dou um trabalho para uma pessoa e a pessoa ela termina mais rápido do que eu esperava, então eu vou dar mais trabalho para essa pessoa, tá? Porque ela está com tempo livre. Se eu estou começando a dar mais trabalho porque ela é muito eficiente e ela está entregando muito bem, então significa que ela pode... Então, assim, se ela está com tempo sobrando e eu contratei horas, eu tenho o direito de dar mais trabalho. Dentro Agora, das horas, você diz, né? Porque o contrato é por tempo, é por horas, né, de trabalho. Agora, se, por exemplo, essa pessoa começa a perceber que por mérito dela, eu estou cada vez passando mais trabalho e eu não dou aumento de salário, então ela está no direito de me pedir um aumento de salário. Perfeito. Né, para ter uma relação justa. Né? Então, assim, então fazer o seguinte, ó, você está indo muito bem, então vou te dar mais coisa. Então, também é justo você ter um aumento de salário, ter uma promoção. Ou, por exemplo, se, por exemplo, eu chego para a pessoa e falo assim, olha, mas eu não consigo te dar um aumento de salário. Então, ela é justo ela procurar emprego em outro lugar. Né? Pelo menos assim. Responsabilidades dela, se aumentou o escopo, ela pode pleitear, né, por essa eficiência ou por essa maior responsabilidade, um salário melhor. Porque uma coisa, Priscila, é uma pessoa que já trabalha por projeto, né, já trabalha em casa, já trabalha por projeto, e ela fala assim, mas se eu trabalho, se o cliente acha que eu vou fazer em 10 horas, mas eu tenho competência de fazer em 5, né, e entregar com a mesma qualidade, isso é mérito meu. Né? Eu faço o que eu quiser com as outras 5. Tudo bem, mas você foi contratado por hora. Você foi contratado por projeto. Então, é óbvio que se pela experiência ou porque você desenvolveu um sistema de trabalho que te faça ser mais rápida, sensacional. Mas o teu contrato é por trabalho, não por carga horária como é na CLT. Né? Que é por tempo de trabalho. Então, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, ela tem que trabalhar 8 horas, né? E ela faz o trabalho em 3 horas por uma razão e fica quieta em casa e começa a trabalhar com outra coisa nas outras 7 horas, eu acho que não é correto. Porque ela está recebendo dinheiro pelas outras 7 horas. Né? Coisa que no trabalho, no escritório, é mais fácil você controlar. Não quer dizer que você é imune a alguém que fica no escritório te enrolando, porque tem. Tem gente que vai ficar no escritório enrolando, vendo rede social, vendendo coisas pela internet, né? Porque assim, se eu tô com as minhas costas para a parede, olhando para a tela do computador e não tem ninguém atrás de mim, eu faço o que eu quero na tela e estou no escritório. Eu posso enrolar, né? Eu posso... No campo da ética pessoal também, né? Como é que você fica fazendo isso? Quem que você está enganando na verdade, né? Eu acho que isso aí é tão ampla, né? Porque, assim, ética é uma coisa que ou você tem ou você não tem, né? Mas é o seguinte, a ética é relativa também, né? Tem gente que faz isso e acha que é de boa. Eu falo, não, de boa, não tem problema não. Né? Então, assim, eu não estou dizendo que eu concordo, né? Mas eu estou falando assim, tem profissionais e profissionais. Né? O que eu costumo dizer assim, quando alguém trabalha numa empresa e fica orgulhoso de embrulhar o patrão, né? O patrão já dá aquela conotação negativa, né? O chefe, não sei o que lá. Eu falei, para mim a pessoa é uma trouxa, porque está enganando a si mesmo. Né? E o tempo passa e você não volta. Né? Se você está num lugar que você tem que enrolar, né? E acha bonito enrolar, putz, você está perdendo tempo da tua vida, meu. Vai procurar outra coisa, vai descobrir o que você gosta, sabe? Vai mudar de emprego, sabe? Porque tudo bem, você pode até ficar feliz que você está enrolando alguém, mas a primeira pessoa que você está enganando é você, né? Então, eu acho que... Vai pro terapeuta e mente para ele. Você está gastando dinheiro, perdendo tempo e o tratamento não vai para lugar nenhum, não é? Então... Com certeza, o home office é uma evolução. Né? Eu acho que não tem que se discutir isso. Mas o que, voltando a uma das primeiras coisas que você falou, né, é aquele negócio do tipo, agora é a nova regra. Né? Porque a XP vai para o home office, então todo mundo que vive de aluguel de imóvel comercial entra em pânico. Né? Ou as pessoas falam assim, vai tudo para o home office. Oi? Todos os imóveis serão devolvidos.
Eu falo isso porque assim, lá no prédio, né, onde você conhece o nosso escritório, eu faço parte do conselho do condomínio. Né? Ah, tá. E lá no conselho do condomínio tem dois outros conselheiros vivem disso. Tá. Né? Então, do pânico. Né? Assim, o mercado assim, vai ficar tudo vazio, vai ficar tudo coisa de fantasma. Perdi minha renda. Não vai ser. Né? Assim, como é que você vai querer, por exemplo, se você tem um negócio que é muito importante, né, você está presente, está motivando, toda hora está perto das pessoas, né, você gerenciar, motivar, conversar, perguntar como é que está. Você não consegue fazer isso toda hora, você vai ficar o tempo todo clicando no Zoom, no Skype, no Teams. Né? Chega uma hora que você não vai fazer isso. Com E no certeza. escritório, você consegue. No escritório, você consegue fazer os rituais de equipe, que são muito importantes. Né? Você pode fazer alguma coisa, por exemplo, um happy hour usando Zoom? Tem muita empresa fazendo isso, é legal. Mas é legal, na minha opinião, muito disso é legal, não por opção, mas por falta de opção. Porque para você ver os teus amigos ter uma conversa informal, você vai fazer um happy hour no Zoom agora de sexta-feira à tarde. Né? Mas, na minha opinião, é por falta de opção, e não por opção. É um substituto Né? que fica muito aquém do ideal, mas como a gente não pode encontrar, estamos fazendo isso eventualmente, mas realmente longe de substituir com qualidade. Concordo com você. Eu acho que o encontro humano é insubstituível. Eu queria que, dentro dessa tua fala, quais você acha as naturezas de trabalho que se adaptam melhor ao home office? Que tipo de trabalho que você... Não como verdade absoluta, mas assim, a gente pensando junto, que tipo de trabalho que você acha que sofre menos impacto? Por enquanto, a gente está falando de trabalho, eu não estou falando de pessoas ainda, que é o que eu quero entrar com você. Mas, assim, quais as naturezas de trabalho que você acha que sofrem um impacto menor estando em home office? Olha, eu acredito assim que seriam trabalhos que o contato frequente com os outros seja menos essencial. Né? Por exemplo, aí você tem que ver o lado do sigilo. Por exemplo, eu sei também que, por exemplo, muita gente que trabalha em banco, da área financeira, eles estão trabalhando em 100% em home office. Então, eles encontraram o jeito deles, né, de manter a segurança das informações. Mesmo assim, eles podem manter algum tipo de segurança de informação, mas ele não sabe quem mais está sentado do lado do funcionário no apartamento dele, vendo os dados de um cliente. Né? Coisa que na empresa você consegue. Você consegue ter câmeras, ter gente olhando. Então, é muito que eu digo assim, do tá tudo bem hoje, eu acho que tá tudo bem porque é o que tem. Né? Então, é porque é o que tem, então tá tudo bem. Dentro Né? da gente pouco pode, né, Alexandre? Nós estamos fazendo o máximo. Então, por exemplo, recentemente eu tive uma situação na minha família que teve um procedimento legal, né? Que em razão do coronavírus não dava muito para seguir aquele procedimento legal. Então a pessoa chegou para mim, para o meu irmão no caso, e falou assim: vamos fazer o seguinte, eu não posso fazer isso, mas é o que tem. Então vamos fazer, e a gente fez o que tinha que fazer na rua, né? Em termos de assinar um documento, esse tipo de coisa que não podia. Tá? Por quê? Porque é o que tem. E é o que tem, é aquele momento de solidariedade, de compreensão, de tolerância, de flexibilidade, de confiança. Né? Então, é isso que, assim, eu acho que a gente ainda precisa esperar um pouco para ver, Priscila, entre prós e contras, né? O que tem mais prós home office, né? E o que tem mais prós num ambiente corporativo, numa empresa, né? Onde eu acho que, por exemplo, um ponto, na minha opinião, que é super importante é a cultura da empresa. Né? É a cultura do ar que as pessoas respiram. É aquele negócio intangível de todo mundo indo atrás de um propósito, de uma missão. E aí você tem os sinais visíveis disso, da decoração, da arquitetura, você tem os rituais dos grupos, das pessoas, né? Você tem aquele conversa do cafezinho, do almoço, que muitas vezes assim, você percebe que a pessoa não está legal e você convida a pessoa para almoçar e já resolve o problema. Isso no home office você não tem. Você perde. Né? Marcos Moura colocou, concordo, o olho no olho traz outras informações. E o Zé Maria concordou com ele que
o Zé Maria é da minha audiência, o Marcos é da sua. Mas você vê que eles já conversaram no chat. Eles compactuam o olho no olho, é um pouco, ou não, ou totalmente insubstituível, né? Quer dizer... E aí o que eu acho que vai, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham em home office já há muito tempo. Há muito tempo e estão adaptados. Tá? Estão adaptados e tudo bem. Tem a ver Mas com assim... o trabalho também. Oi? Tem a ver com a natureza do trabalho. Tem a ver com a natureza do trabalho e, assim, em quem eu estou falando, que já trabalha, sei lá, 10 anos em home office numa grande empresa, Tá. não foi por opção, por falta de opção. Foi assim, você vai trabalhar em home office. Tá. Empresa, né, começou a ter um movimento muito grande de home office nos Estados Unidos, quando teve aquele furacão na Flórida, né? E, se não me engano, uma empresa que foi muito afetada foi o Burger King, que eles foram para home office, e aí aumentou a produtividade e tal, né? Tem toda uma onda disso. Então, assim, tudo bem, a empresa acredita que vale mais mandar X pessoas para home office. Tá? Tá. Agora, precisa ver a pessoa se ela tem consciência do que ela perde também. Né? Quer dizer, isso é importante, o profissional vê isso. A empresa, muitas vezes, ela está vendo o que ela está ganhando. Tá? Ela está ganhando, e não raro, é redução de custo. Né? Agora, e para o profissional? Tudo bem, você está ganhando dormir mais, você está ganhando ficar em casa, no trânsito, mas você está contando o que você está perdendo? De não estar perto das outras pessoas? Né? De você não estar visível? Né? Então, esse lado eu acredito que eu acho que seria interessante alguém lançar disso. Tem que deixar no radar. Acho que você falou uma conta que é importante a gente não perder de vista. Alexandre, autoestima, cuidados pessoais, nesse momento, fazem diferença? Eu não vou afirmar, eu acho, tá? Eu acho que faz. Eu também Né? acho. Tá? Porque, assim, você gostar de você e se cuidar é muito importante. Né? Com certeza vai ter gente que fala que não é, com certeza tem gente que vai falar que não dá bola, né? Mas, assim, para mim é nítido você encontrar uma pessoa em casa que, mesmo estando sozinho, você percebe que ela se cuidou para ficar sozinha. Perfeito. E uma pessoa que em casa, que sabe, de repente é amigo íntimo, de repente, assim, você vai visitar alguém que é teu amigo íntimo, não tem por que ter formalidades. Tá. E a pessoa, mesmo sabendo que você é amiga íntima, te recebe bem, né? E se cuida, você percebe que se cuidou. E o outro sempre sendo largado. Tá? Para mim isso faz diferença, né? Porque mexe, assim, eu acho que muda o ânimo, mas aquela coisa assim, você está feliz, você vai para um lugar que você quer muito e você tem uma expectativa, você vai querer ir bem. Você vai querer se cuidar, você vai querer aparecer bem. Você vai fazer uma viagem show, uma viagem de turismo, né? Que você está super animada, né? Você vai querer se arrumar para ir para o aeroporto. Você vai querer ir com uma roupa gostosa, legal. Você vai cortar o cabelo. Você vai se arrumar, provavelmente, do jeito que você gosta. Você está comemorando, né? Uma coisa, né? Que você conquistou. Agora, imagina, por exemplo, assim, você vai, assim, aí você vai para o home office. Né? Aí você vamos pegar homem, no caso de homem que tem um ponto que é muito visível, que nem no meu caso que eu não uso barba. Né? Aí eu começo a não fazer barba. E barba é um negócio complicado, porque assim, para ser feio é facinho. Você tem que cuidar da barba para ela ficar bonita. Né? E não é coisa fácil. Não, né? não. Então, aí você vê que a pessoa começa a não cuidar do cabelo, não começa a cuidar da barba. Aí você vê que a pessoa usa aquela camiseta esgarçada para trabalhar. Né? Aí o que acontece? Começa a comer mais, começa a engordar, começa a beber com muita regularidade à noite. Aí piora a qualidade do sono, aí acorda mal. Aí começa a entrar num círculo vicioso, na minha opinião. Que ela nem percebe, porque o que acontece? A gente se acostuma com o que é bom e também se acostuma com o que é mal. Né? Então, se eu me acostumei, né, a não me cuidar, se eu barba, cabelo, roupa, atividade física, estou comendo, estou ganhando peso, começo a beber, né? Então, e assim, eu não sou nada contra beber, eu gosto de beber uma cerveja, beber um vinho, mas se você começa a beber muito, para muitos vai afetar a qualidade do sono. Ao afetar a qualidade do sono, teu dia seguinte já comprometeu. Né?
E aí, de repente, se isso começa a virar uma rotina, a pessoa nem percebe que ela está se prejudicando. Então, aqui, por exemplo, aqui o Mourão falou disciplina, acho que teve mais gente que falou disciplina acima. Eu estou É prestando, uma palavra. também não estou conseguindo ler, mas eles estão concordando com essas suas colocações. O Mourão, por exemplo, ele está se cuidando mais agora do que antes, está com as pessoas mais importantes da vida dele. Olha que declaração bonita para uma live, não é? Está falando dele, deve ser, espero, né? A Márcia. Então, o Vander que entrou aí, né? Que gosta de cerveja também. Pô, eu adoro a cerveja. Só que eu sei que, por exemplo, assim, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu estou mais tempo aqui e no meu escritório tem uma geladeira cheia de cerveja, eu sei que vai afetar a minha qualidade de sono, né? E aí vai me atrapalhar o dia seguinte. Então, a palavra disciplina, né, que está sendo repetida algumas vezes aí pelos nossos participantes, ela é fundamental, meu. E quando não tem alguém olhando, o bicho pega, meu. Fica mais pesado. Quando você não tem que dar satisfação para ninguém, fica mais pesado, fica mais difícil, né? Para quem não tem muito esse dom natural da disciplina, fica um pouco mais complicado, né? E então, assim, o Vander. Obrigado, Vander. O Vander é um grande amigo nosso. Nossa, é verdade. Companheiro de trabalho também. Alexandre, eu acho que a gente tem um monte de história para compartilhar, mas eu quero entrar num assunto que eu amo e que você explana divinamente, que são as ferramentas de diagnóstico, que falam de comportamento, inteligência emocional, que falam de axiologia. Então, quando você faz uma relação dessas ferramentas que você trouxe para o Brasil, que eu sou sua parceira, analista, trabalho porque acredito, como é que você enxerga os perfis de axiologia e consciente de estresse nesse momento que a gente está vivendo, pandemia e a maior parte home office forçado? Então, vamos lá. Você faz essa Primeiro, vamos falar do simples. Análise. Vamos falar do mais simples, que é perfil comportamental, né? Que é muito comum o DISC, por exemplo. Né? Então, muita gente fala assim, nossa, quem tem tem muita gente que já começa a criar uma relação de causa e efeito, a pessoa tem uma alta influência, um alto I, não vai dar certo em home office, e a pessoa de baixo I vai dar certo. Né? Eu acho que não tem nada a ver isso. Eu conheço mais de uma pessoa que trabalha muito tempo em home office, tem uma influência muito alta, um I muito alto, gosta e se dá muito bem. E tem gente com baixo I que eu conheço que me preocupa em home office, porque tem dificuldade de ficar sozinho, ficar em solidão, sabe, num lugar fechado e coisa do tipo. Porque por mais que a pessoa de baixa influência fale pouco, né, no escritório ela vê gente. Né? Ela sabe, eu posso não conversar, mas se eu quiser eu sei com quem eu converso. Ou tem sempre alguém perguntando como é que eu tô. Eu escolho, né? Se eu converso, porque tem gente ali, né? Eu posso até não conversar, mas só de ter gente perto já dá uma certa tranquilidade a mais. Né? Então, primeiro, eu acredito que não tem relação nenhuma. Se, por exemplo, você tem uma alta influência, talvez, né, o que pode atrapalhar um pouco agora, você fala assim, hoje eu vou trabalhar num café, hoje eu vou trabalhar num lounge, em algum lugar, não porque eu vá conversar, mas para ver gente. Hoje realmente está um pouco disso. Né? Então, isso pode atrapalhar um pouquinho. Né? Agora, lembrando o seguinte, as pessoas de baixa influência que trabalham em home office podem ter muito problema de estarem sozinhas também. Né? Que a gente vai ver a parte, por exemplo, da inteligência emocional. Se a pessoa tem uma inteligência emocional mais baixa, né? Um equilíbrio emocional, ou uma autoestima mais baixa, né? Aí você pega, se a pessoa tem uma autoestima mais baixa, né? Ela tem um senso de autovalor menor, né? Então significa que ela acredita que ela não é tão boa, talvez tão boa o suficiente que ela deveria ser. Tá. E aí o que acontece? Nossa, já faz 1 dia, 2 dias que ninguém me chama no Skype. Nossa, eu não estou recebendo e-mail. O que será que está acontecendo? Olha, tem um monte de empresa mandando a gente embora. Hoje eu fiquei sabendo de uma empresa que de 200 funcionários, 170 foram mandados embora. Reforça fato, eu ouvi. As inseguranças, né, da pessoa, né? Porque ela já não tem uma autoestima boa, isso só reforça as inseguranças. Qualquer tipo de evento é tido como pessoal, né? Porque são pessoas que
lidam com mais dificuldade consigo mesma, né? Então, por exemplo, assim, a Cida, que é outra amiga que está aí, falou uma hora, tem muita empresa que vai voltar só o ano que vem. É isso eu já ouvi falar também. Eu E também tem muita empresa aproveitando esse momento para reformar o escritório, o ambiente, para fazer mudança, esse tipo de coisa. Além do que, pode ser simplesmente um lado de responsabilidade do empregador de não querer expor os funcionários. Se em home office está tudo legal, está tudo adaptado por hora. Então, de repente, tem um lado bem responsável e legal nesse sentido. Agora, imagina, né, eu estou estressado, né, em razão de insegurança no trabalho. Eu acredito pouco em mim. Né? Eu não sei se eu sou tão bom assim ou tão necessário, posso ter um senso de alto valor menor. Aí eu fico sabendo que lá onde eu trabalho, né, de 3 andares, uma laje vai ser desativada e o escritório está reformando. Uau! Aí eu já começo a perguntar, será que vai ter lugar para mim quando eu voltar? Né? E pior, né? A gente está hoje na quarta-feira, pô, ninguém me chamou ainda para conversar. Né? Então, assim, eu acho faço falta, não faço diferença, né? E aí tem um outro lado. O outro lado no home office que complica muito é o processo de comunicação, que você perde muito de qualidade de comunicação. Porque muito da comunicação, a gente sabe, não vem das palavras. Né? Vem primeiro do não verbal, depois do tom de voz, e o último é a palavra. Né? E aí o que acontece? Né? Aí eu estou conversando com o meu chefe, né, uma coisa que eu acho bem errado, né, a pessoa acha que tudo bem conversar com você e responder e-mail ao mesmo tempo. Né? Então eu percebo que ele está olhando para baixo, está mexendo, está conversando comigo. Ah, eu já posso, como? O que é? O cara não está prestando atenção em mim, ou ele ou ela. Né? E aí eu acho, a princípio, é uma falta de respeito, você conversar e ficar respondendo e-mail ao mesmo tempo. Mas, assim, isso, infelizmente, para algumas pessoas é comum. Aí, no home office, você perde todo esse contato das dicas de comunicação. Tá legal, não tá, a pessoa tá bem, não tá bem. Né? Ou, por exemplo, tem muita gente que vai participar de reunião e já deixa o vídeo desligado para ir fazendo outras coisas. E não fica chato. Né? Então, vai se perdendo os laços pessoais. Os laços pessoais vão se enfraquecendo. Né? Então, aí é que eu acho que é muito legal e muito importante as pessoas pensarem, tá? Mas o que eu quero da minha carreira? O que eu quero do meu trabalho? Para ver o peso que essas perdas podem trazer. Para algumas pessoas, talvez isso não traga perda, mas para outras eu tenho certeza que para algumas pessoas isso não vai trazer perda, e eu tenho certeza que para outras isso vai trazer perda na carreira, e na satisfação e na felicidade. Então, eu acho que assim, o interessante seria deixar a poeira sentar um pouco, dar um passo para trás, né? Refletir sobre tudo isso, os prós e os contras, né? E você pensar, mas o que eu quero? O que é importante para mim? Aí se alguém fala assim, mas eu não posso sair da empresa, porque se eu sair da empresa, tudo bem, eu não queria estar aqui, não queria estar nesse modelo de trabalho, mas eu não posso sair, e o mercado está ruim de trabalho. Tudo bem, mas só de você ter consciência disso, já te facilita para fazer um plano para sair disso. Né? Porque é aquela coisa, às vezes a gente tem um sonho, tem um plano, tem uma meta, e às vezes você sabe que naquela hora você não vai conseguir ou vai levar um tempo. Então você faz um plano, ou você não tem os recursos necessários para realizar um sonho. Tá, então você faz um plano para ter os recursos, ter as condições. Isso é muito comum com quem tem filho, né? Às vezes você tem filho e você, em razão de filho, você tem que adiar um sonho. Né? Então, tudo bem. No momento não dá para fazer aquilo, eu adio, mas eu vou planejar para daqui X tempo, quando meu filho e meus filhos estiverem em tal idade, aí eu vou atrás daquele objetivo, daquela meta. Porque aí eu vou ter os recursos e vou ter as condições para aquilo. Você pode, inclusive, planejar e se postergar, né? Para ele não sair do radar. Eu acho que é bem legal isso, para você não abandonar seu sonho, você só saber que você vai adiá-lo, né? Isso, e a gente volta à inteligência emocional, né? Do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da pessoa motivada, da pessoa empática, e principalmente a pessoa que se conhece, porque tem muita gente que olhou para o espelho e tomou um susto na pandemia porque não se conhecia, e não tinha barzinho para não tinha compra para fazer, não tinha viagem, e ela, de repente a pessoa olhou e falou assim, quem é esse cara? Esse cara sou eu. E muita gente não conhecia
né? Esse cara sou eu, ficou bom. E muita gente não se conhecia, né, Alexandre? Isso é uma coisa assim, de falar, mas é fato, né? Eu acho que assim, se a gente pudesse resumir nossa conversa sobre home office, que eu acho que vai para outras coisas, Priscila, seria assim, na real, você está no banco do motorista ou você está no banco do passageiro? Tá? Você tá onde você gostaria de estar e está indo para onde você gostaria de ir? Ou você está onde você colocaram você por falta de opção e você está indo para onde o outro está te levando? Né? Então, assim, se você está no home office e sente que você está no banco do motorista, nota 10. Tá? Agora, seja sincero e olhe para o espelho. Você está no banco do motorista ou do passageiro? Tá? E uma das maneiras para ajudar você ter essa reflexão e esse entendimento é o autoconhecimento, que ajuda demais. Né? Quanto mais você se conhece, né, mais você vai entender aonde você deveria estar, onde você gostaria de estar. Eu acho Tá? que a Então, metáfora do carro fantástica, porque ela é muito elucidativa, né? Você realmente é o senhor da sua vida, está no comando ou não? Eu acho essa sua metáfora incrível. Eu gosto muito quando você fala. se a gente fosse falar em regras, né, que você está falando nisso, que é assim, agora todo mundo para cá, todo mundo para lá, todo mundo home office, todo mundo blá, blá, blá. Eu falei assim, se eu fosse entrar nessa onda de discursos de impacto, né, e causar impacto e chocar as pessoas, eu falei assim, todo mundo para o banco do motorista. Boa. Essa foi boa. Essa verdade absoluta eu gostei, porque seja o senhor da sua vida, né? Essa eu adoro. Exatamente. Alexandre, eu não quero que o Instagram nos derrube, mas eu acho que para esse final eu queria que você comentasse essas duas falas. A gente sente falta do que perde? A distância aproxima? Então, assim, aí volta um pouco aquele negócio, pelo menos na minha opinião, né? Eu gosto de trabalhar em outro ambiente para ter saudade de voltar para casa. Né? Eu adoro ficar em casa, amo ficar em casa, mas não sei, eu acho que agrega você sair, sabe, ir para a rua, ver gente, passar o dia, a hora que você perceber, nossa, já foi o dia, que legal, tá na hora de voltar para casa e ver minha família, né? Eu acho isso legal, da mesma forma, quando você está em casa, fala, pô, eu tô com saudade do pessoal do escritório, né? E eu tô mesmo, se tiver alguém do escritório me ouvindo aí, fique sabendo que é verdade, Eu já tô vi com saudade de você. várias pessoas. Então, assim, eu tenho saudade. Quando eu estou em casa, eu quero ir para o escritório, né? De manhã, eu vou feliz para o escritório, que eu vou ver as pessoas, vou Sim. conversar, vou ver como é que estão, né? O que pode melhorar. Pô, eu acho o máximo ver o negócio crescer, desenvolver e ver as pessoas aprendendo. Né? Eu gosto disso. E quando eu estou no escritório, eu falo, pô, que legal, meu. Eu não sou daqueles que enrola para ir para casa porque eu não gosto. Não, eu quero voltar para casa porque eu gosto do que eu vou encontrar em casa. Eu amo minha família, né? Então, para minhas características, né? Porque de novo não é regra, é característica de cada um. Né? Eu acredito que existe um ganho de você conseguir administrar isso, né? De você falar assim, pô. E outra, quando eu vou para o escritório, né? Qual que é a cara que o escritório tem que ter em relação ao lugar que a gente quer ir? Né? Por exemplo, será que quem entra no escritório visualmente percebe quem a gente é e para onde a gente vai? Né? Pô, acho isso muito legal quando você consegue fazer isso. Da mesma forma que quando a pessoa vai para tua casa, fala assim, será que a pessoa quando vem aqui vai falar assim, puxa, essa casa é tua cara? É, Né? porque É muito legal. é uma expressão que retrata mesmo, né? Tem o teu DNA. No, tá na cara que você só podia morar num lugar assim, né? Porque você imprimiu as suas digitais no teu trabalho, na tua, enfim, na tua casa, tanto faz. Muito legal. Alexandre, você quer deixar alguma mensagem? Nós estamos nos minutos finais. Eu agradeço demais a tua participação. Sempre, eu falei hoje para você, meu Deus, tem que tomar cuidado para dar para falar tudo na uma hora que a gente tem. Porque conversar com você é sempre muito bom, muito enriquecedor. Eu agradeço demais você ter aceito o meu convite. Eu acho que assim, quando o negócio promete muito, devia ter uma meia hora só de aquecimento para ter uma hora e meia de conteúdo, né? Agora, o que eu diria é o seguinte, né? Minha mensagem final é o seguinte, né? Cada um de vocês que está aí, vocês estão no banco do motorista? Né?
Eu também E se não tiver essa banco do motorista, bastante. né, não estressa, mas faz um plano para ir. Né? Porque às vezes nem sempre a gente está no controle de todas as variáveis e nem sempre a gente tem todos os recursos que a gente precisa para estar no banco do motorista. Mas a gente tem isso aqui, ó, e com isso aqui a gente planeja. Então, planeja, se você não está, planeja para não estar no banco do motorista, né? E você viajar para o destino que é aquele destino que você nasceu para ir. Né? Eu acho que esse é um lance assim muito engrandecedor, gratificante, que traz felicidade e só traz coisa boa é você ter aquela sensação do tipo, puxa vida, eu estou onde eu devia estar e estou indo para onde eu devia ir. Né? Eu acho que isso tem uma riqueza tremenda. Maravilhoso. Foi uma contribuição ímpar, agradeço demais. Acho que você vai ter que voltar, eu já estou achando. Mas eu tenho que respeitar o tempo. Muito obrigada. Vamos agradecer a nossa audiência. Eu tentei ler todas as coisas que foram colocadas. Acho que eu consegui a maioria. E todo mundo concordou e foi bem legal. Mas eu acho que a gente trouxe uma reflexão. Tem coisa para se pensar. Não tem receita pronta. Posso falar mais uma coisinha? Claro. Quero agradecer. Muito obrigado, Priscila. Gostei muito. É sempre um prazer quando a gente conversa. Fiquei muito feliz com o seu e gostei muito, viu? Muito obrigado mesmo. Eu é que te agradeço sempre. Estaremos juntos sempre. Obrigada. Beijo grande para você. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Tchau, Priscila. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Obrigada a você.